Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo e ao estudo sistematizado da doutrina espírita, hoje com o tema A Lei do Trabalho. Vamos entender qual é a necessidade do trabalho para nossas vidas e para o crescimento do homem. E vamos estudar também sobre o limite do trabalho e do repouso, como conciliar trabalho e repouso. Eu tenho certeza que essa aula é muito importante para todos nós e eu convido você para participar. Mas convido também para que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube, nosso canal do Telegram, que você possa participar, comentar, trazer suas dúvidas, que você possa compartilhar os nossos vídeos. Não deixe também de contribuir conosco, porque o aprendizado é de todos nós. Então, vamos lá conosco em mais um aprendizado maravilhoso? Olá, queridos amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo 2. E hoje nós vamos estudar a lei do trabalho. Dentro dessa temática, nós vamos estudar a necessidade do trabalho e o limite do trabalho e do repouso. Até que ponto nós devemos trabalhar? O repouso, como conciliar o trabalho e o repouso em nossas vidas, de forma que nós possamos bem cumprir a lei do trabalho, conforme a nossa necessidade evolutiva. Então, nos objetivos da nossa aula de hoje, nós vamos estudar a necessidade do trabalho para o ser humano, por que precisamos do trabalho e por que ela é uma lei natural. Explicar como solucionar o problema da miséria social, identificar o limite do trabalho e do repouso e justificar a necessidade do repouso. Então, dentro desses 4 aspectos, nós vamos hoje entender mais a lei do trabalho e como ela nos auxilia no progresso evolutivo, no progresso espiritual, moral e material. Vamos então aqui para esse nosso primeiro slide. Começando com a seguinte pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E quem nos traz a resposta é o Livro dos Espíritos, dizendo: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. O que acontece? À medida que o homem se desenvolve, à medida que o homem cresce, se moraliza, que a civilização se amplia, o homem naturalmente vai criando para si novas necessidades, novos gozos. Aquilo que no passado satisfazia o homem, hoje já não mais satisfaz. Ele cria muitas vezes para si falsas necessidades. E em função dessas novas necessidades, ele precisa trabalhar para supri-las. Eu dei já um exemplo na aula anterior e agora repito. Por exemplo, num carro, num primeiro momento, o carro era suficiente para nos auxiliar na locomoção. Mas hoje em dia, nós não queremos apenas um carro que nos transporte, nós queremos um carro de última geração, um carro repleto de tecnologias, e tudo isso são necessidades que nós criamos. E o que acontece? O homem precisa trabalhar mais, desenvolver a sua intelectualidade, desenvolver novas técnicas para dar vencimento, para suprir as necessidades. E com isso, percebam, o homem trabalha. E a partir do momento que ele trabalha, ele desenvolve a sua intelectualidade. E a partir do momento que ele desenvolve a sua intelectualidade, ele cresce e evolui. Então percebem como a lei do trabalho, ela auxilia no progresso da humanidade. O progresso, ele decorre do trabalho. Sem o trabalho, não teríamos como chegar um dia ao nosso objetivo maior, que é a felicidade e a perfeição. Portanto, o trabalho se impõe ao ser humano como uma necessidade, porque é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, diz a doutrina espírita, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Com certeza, o trabalho, como nós vamos ver, não é apenas o trabalho material,
mas o trabalho intelectual que se faz também é. Então percebam aí que se nós não tivéssemos o trabalho nos auxiliando para o desenvolvimento da intelectualidade, nós permaneceríamos sempre na infância quanto à inteligência, e aí não progrediríamos. Então Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a terra tem todos os meios de conservação, mas nem sempre esses meios de conservação estão ali tão fáceis à nossa disposição. Muitas vezes nós precisamos trabalhar, nos esforçarmos um pouco para que a terra possa suprir as nossas necessidades. E assim tem que ser, pelo trabalho que precisamos empregar para o desenvolvimento da intelectualidade e também da nossa evolução. Portanto, diz o Espírito Jacob no livro Voltei, o trabalho, entendido como lei da natureza, é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. E de fato é isso. A doutrina espírita também nos diz que a melhor forma de nós vencermos as nossas dificuldades é através da oração e do trabalho. Quando nós estamos trabalhando, e principalmente trabalhando naquilo que nós gostamos, naquilo que nos dá prazer, o tempo passa, nós não pensamos besteiras, ocupamos a nossa mente de forma saudável e crescemos. Então o trabalho, como ele diz aqui, quem está triste se reconforta no trabalho. O ignorante aprende porque ele cresce, adquire novos conhecimentos. O doente se refaz, recupera muitas vezes a sua saúde, a sua alegria, o seu vigor. O criminoso se regenera também através do trabalho. Então nós temos aí condições de perceber que o trabalho de fato é uma bênção de Deus. Diz ainda no livro Reportagens de Além Túmulo, pelo espírito Humberto de Campos, o trabalho é o guia na descoberta de nossas possibilidades divinas no processo evolutivo do aperfeiçoamento universal. Nele, a alma edifica a própria casa, cria valores para a ascensão sublime. Nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui um pouquinho que, através do trabalho, nós, num primeiro momento, desenvolvemos a inteligência, porque criamos, como foi dito, falsas necessidades ou novas necessidades e precisamos trabalhar para supri-las. E por que nós queremos tanto suprir as nossas necessidades? Porque no primeiro momento a criatura acredita que as necessidades do mundo material dar-lhe-ão a felicidade. Que os bens materiais, os gozos materiais que nós estamos a todo momento ansiosos para suprir, vão trazer a felicidade que todos nós almejamos. Não há quem na terra não deseje ser feliz. A questão é, será que eu estou procurando a felicidade no lugar certo? E aí, a lei do trabalho nos supre, no primeiro momento, a intelectualidade, por conta desse trabalho desenvolvido. Com o tempo, nós vamos percebendo que os bens materiais, por mais que nos tragam benefícios e trazem, eles não suprem a nossa maior carência, que é espiritual. E aí é nesse momento que nós começamos a desenvolver um novo tipo de trabalho. É a partir daí que o homem percebe que o progresso material, o progresso intelectual, por si só, não supre as nossas necessidades e começamos a buscar o progresso espiritual. E o progresso espiritual também virá através do trabalho que nós fizermos pelo nosso espírito. O trabalho que eu desenvolver para comigo, para adquirir valores espirituais e não apenas conquistas e bens materiais. Portanto, os espíritos orientadores nos esclarecem que o trabalho do homem visa um duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Está no Livro dos Espíritos, questão 677. Claro que o trabalho visa a conservação do corpo, certamente. Se eu tenho fome, eu vou trabalhar para suprir a minha fome.
Se eu tenho frio, eu vou trabalhar para cobrir o meu corpo e assim sucessivamente. Então, na verdade, nós trabalhamos essencialmente e principalmente no início das nossas vidas mais primitivas para suprir as nossas necessidades de conservação. Mas, como nós temos intelectualidade e inteligência, vamos, no decorrer desse processo, também desenvolvendo o pensar, a intelectualidade. E aí, claro, elevando o homem, nos elevando acima da matéria. Porque, no primeiro momento, trabalhamos a inteligência mais para as nossas necessidades físicas, mas com o decorrer do tempo, buscamos as nossas necessidades espirituais. Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, nos fala: o trabalho em tese, para o ser em processo de evolução, configura-se sobre 3 aspectos principais: material, espiritual e moral. Então vamos entender o que é o trabalho material, o que é o trabalho espiritual, o que é o trabalho moral e quão importantes eles são para nós. Através do trabalho material propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou e para com a sociedade de que participa. É o trabalho, muitas vezes no campo profissional, que nós estamos acostumados a vivenciar aqui no planeta Terra. Esse trabalho material, ele é importante? Certamente que é. Nós estamos cumprindo um dever para conosco. Por quê? Porque o trabalho dignifica a criatura, o trabalho me ajuda a crescer, o trabalho supre as minhas necessidades, então é um dever para comigo mesmo, no caso para comigo mesma, para com a família, porque quando eu trabalho, eu contribuo não apenas para a minha satisfação, mas eu contribuo para a satisfação de todos aqueles que convivem comigo, principalmente quando há alguns que não podem ainda trabalhar, seja porque são crianças, ou porque se encontram adoentados, enfermos, ou porque se encontram já numa idade mais avançada. Fato é, nem sempre todos de uma família podem trabalhar. E o que significa isso? Que nós, que nos encontramos com saúde, em condições de trabalho, precisamos suprir a necessidade daquela família. E vejam que interessante, a partir do momento que eu trabalho não apenas por mim, mas pelos outros, eu não estou ali desenvolvendo o amor, a caridade, a fraternidade, porque nós estamos acostumados sempre a fazer tudo por nós mesmos. Mas quando a vida nos coloca numa condição que nós precisamos trabalhar pelo outro, não é ao acaso. É para que eu possa desenvolver o meu coração, o amor e a caridade, deixando de lado o egoísmo e ampliando e permitindo que o amor habite a minha vida. E também é um cumprimento de dever para com a sociedade, porque a sociedade toda, ela cresce com o trabalho dos homens. E quando nós trabalhamos, nós também contribuímos para o desenvolvimento e para o progresso da humanidade e, consequentemente, para o progresso do planeta. Portanto, o trabalho material é fundamental. Pessoas que gostam de realmente usufruírem dos bens materiais à custa do trabalho dos outros, precisam refletir suas posturas e condutas. Nós não estamos aqui para, a não ser que nós não tenhamos saúde, mas em havendo condições de trabalhar fisicamente ou intelectualmente, nós temos que fazê-lo. Nós não estamos aqui para viver às custas do outro, nós estamos aqui para contribuir com o outro. Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. No campo da atividade moral, lutará simultaneamente por adquirir qualidades elevadas, ou, se for o caso, por sublimar aquelas com que já se sente aquinhoado. Percebam bem aqui que nós não estamos na Terra apenas para o desenvolvimento material, para o progresso moral, mas estamos aqui essencialmente para o progresso espiritual moral. E como é que eu farei isso? Através do trabalho nesse campo. Como ele diz aqui, Martins Peralva, o trabalho espiritual exerce a fraternidade com o próximo e nos auxilia no conhecimento transcendente da alma imortal.
A fraternidade com o próximo, queridos amigos, não é exatamente um dos mais importantes, uma das mais importantes mensagens que o nosso Mestre Jesus nos deixou? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Como é que eu posso amar ao próximo se eu não desenvolvo a fraternidade em meu coração? Se eu busco cumprir esse mandamento, eu preciso trabalhar o meu lado espiritual. E eu só trabalho espiritualmente através do próximo. Eu cresço espiritualmente por intermédio do outro, por intermédio do meu irmão, do próximo. Então, o convívio com o próximo, o trabalho pelo próximo, me eleva o outro e nos aproxima de Deus. E com isso nós vamos adquirindo as qualidades elevadas, as qualidades morais que nós necessitamos. Agora vamos conversar um pouquinho, meus queridos amigos, acerca dos conflitos sociais. Existem tantos conflitos sociais, por que será que eles ainda são tão fortes na humanidade? E como nós podemos utilizar a lei do trabalho para amenizar esse problema e realmente tornar a Terra um ambiente mais igualitário para todos? Então vejam aqui, os conflitos sociais não resolvidos ou incorretamente administrados podem gerar uma situação de pobreza generalizada e todas as suas consequências calamitosas. Os espíritas sabem que as desigualdades sociais existentes no planeta estão vinculadas a dois pontos fundamentais: a lei de causa e efeito e a visão materialista da vida. Então percebam, os conflitos sociais, meus queridos amigos, eles não são ocasionados por Deus. Eles são ocasionados pelo homem. Na sua visão estreita, na sua visão extremamente materialista, egoísta, o homem permite que os conflitos sociais se ampliem. Porque a partir do momento que eu trabalho unicamente por mim, eu não me preocupo com o outro. Se o outro está sofrendo, se o outro está com fome, se o outro não tem o que comer, o que vestir, onde trabalhar, onde morar, não me importa. Desde que eu satisfaça as minhas próprias necessidades, as minhas necessidades egoístas, está tudo bem. E é isso que nós aprendemos de Jesus? É isso que a doutrina nos orienta? Não. A doutrina nos orienta justiça, amor e caridade. Portanto, os conflitos sociais ainda existem na humanidade porque o orgulho e o egoísmo habitam os nossos corações. A nossa visão materialista faz com que sejamos essencialmente egoístas e orgulhosos. Mas a partir do momento que nós ampliarmos a nossa visão acerca da vida futura e da razão pela qual nós nos encontramos na Terra, que é evoluir e crescer no amor, tudo começa a mudar. E a lei de causa e efeito, ela é fundamental para isso, porque ela nos diz que nenhum bem que façamos deixa ou ficará impune ou sem ser visto, considerado por Deus. Mas, igualmente, nenhuma ação negativa que eu faça também. Tudo aquilo que fazemos tem responsabilidade e tem consequência. Se hoje eu planto o bem, eu vou plantar o bem. Mas, se eu opto por uma plantação vaidosa, egoísta, orgulhosa, pequena, ignorante da vida, eu estou escolhendo para mim o que eu vou colher no amanhã. E eu vou colher sofrimento. Porque se eu tenho a oportunidade de, através do trabalho no bem, crescer, e eu opto por algo negativo, foram as minhas escolhas, foi o meu livre-arbítrio. Então precisaremos arcar com as nossas escolhas. Portanto, não há quem apague a lei de causa e efeito. Ela existe e ela se aplica em todo o universo. Não podem os homens ser felizes, portanto, se não viverem em paz. Isto é, se não exanimar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíproca. Benevolência, queridos amigos, é fazer a caridade, é o amor, é ajudar a todos. Quando nós pudermos, nas condições que nós tivermos,
mas nós não perdermos a oportunidade de ajudar ao próximo. Eu pergunto a você, hoje, nas últimas horas, nos últimos dias, nas últimas semanas, o que foi que você fez pelo outro, a não ser por você? Que pensamento você teve em benefício do outro, que não de você? Que pensamentos, que palavras, que atitudes que você engendrou na sua vida pelo outro e não por você? Se a sua resposta é nenhum ou quase nenhum, repense a sua vida, repense as suas atitudes. Você está perdendo uma excelente oportunidade de crescer. E não adianta depois você dizer, eu não sabia. Nós sabemos, você sabe. Todos nós que estamos tendo aqui a oportunidade de estudar a doutrina, sabemos. Então não poderemos dizer no amanhã que nós não estávamos avisados. Sabemos e, portanto, a nossa responsabilidade é ainda maior. E o que é a indulgência, queridos amigos? A indulgência é quando nós procuramos não ver, não destacar os erros e as dificuldades do nosso próximo, mas procuramos ver aquilo que ele já tem de bom. Por que nós nos prendemos tanto nos erros do outro? Considerando que ninguém é eterno ainda na Terra totalmente perfeito, mas também ninguém é totalmente ruim. Muitas vezes a pessoa é muito mais boa do que ruim, mas nós temos o triste hábito de só destacar o que a pessoa tem de ruim. Quando é que vamos mudar esse pensamento? Quando é que vamos ser indulgentes para com o nosso próximo? Até porque nós também temos imperfeições e gostaríamos que o outro olhasse para aquilo que eu já tenho de bom e não apenas para aquilo que eu preciso me melhorar. Então, condescendência recíproca é isso, é essa compreensão e esse entendimento de que todos nós estamos na mesma estrada, ou seja, todos nós estamos aprendendo a amar, crescendo e evoluindo. Ninguém aqui já é perfeito, a não ser Jesus que esteve conosco. Quanto ao resto da humanidade, estamos todos caminhando. Portanto, numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros, não teremos paz. A caridade e a fraternidade resumem, portanto, todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõem a abnegação. Abnegação, dedicação para com o outro. E ser uma pessoa abnegada é incompatível com o egoísmo e o orgulho, porque a abnegação é o esquecimento de si mesmo em benefício do outro. Quem é egoísta e orgulhoso não consegue ser abnegado. Portanto, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem, por conseguinte, igualdade, nem liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. O Espiritismo nos apresenta uma solução para o problema da miséria social, expressa nas seguintes palavras de Allan Kardec: liberdade, igualdade e fraternidade. Estas três palavras constituem por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Todos nós, a partir do momento que formos livres, verdadeiramente. Livres aqui, não apenas materialmente falando, queridos amigos, nós já estudamos a lei de liberdade, mas a liberdade está no nosso coração e na nossa mente, não nos deixando aprisionar pelos vícios, pelos desejos, pela sensualidade, pela materialidade. Tudo isso me prende. Então eu não sou livre quando eu deixo que tudo isso me aprisione. Se eu for verdadeiramente livre, se eu de fato tratar a todos como irmãos na igualdade plena e com a verdadeira fraternidade, significa que o amor existirá no meu coração verdadeiramente. E aí, claro, todos nós seremos felizes. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume os deveres dos homens, uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência, portanto, amor e caridade.
É, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima, proceder para com os outros como queríamos que os outros procedessem para conosco, o oposto do egoísmo. Essa máxima não nos deixa errar. Se nós, diante de cada uma das nossas posturas, analisarmos se eu estou agindo como eu gostaria que agissem comigo, eu sempre vou saber a medida correta a tomar. E não irei me equivocar e nem permitirei que o egoísmo prepondere sobre a fraternidade que deve existir nos nossos corações. Considerada do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha, é a base. Sem ela, não poderiam existir a igualdade nem a liberdade séria. Inclusive, nós já temos visto ultimamente que começa-se a utilizar uma outra terminologia para aquela frase: fora da caridade não há salvação. Já ouvimos: fora da fraternidade não há salvação. Porque a caridade, ela passa uma ideia de que eu estou ajudando alguém. E na verdade, se nós formos pensar bem, a ajuda é mútua. Porque quando eu ajudo, eu também sou ajudada. Então não há ali aquele sentimento de, muitas vezes, um melhor do que o outro, mesmo que aparentemente. Mas quando nós colocamos fraternidade, nos dá a ideia de auxílio mútuo, um ajudando o outro. E é assim que nós devemos nos ver e realmente nos sentirmos em relação ao nosso próximo. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é uma consequência das outras duas. Com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bastante bons e benévolos para viverem fraternalmente. Num povo de irmãos, a igualdade será consequência de seus sentimentos, da maneira de procederem e se estabelecerá pela força mesma das coisas. É o nosso objetivo, estamos trabalhando para chegarmos um dia nessa condição. Mas nós estamos falando de igualdade, de fraternidade, de liberdade. Qual é, porém, o inimigo da igualdade? O que é que nos impede de realmente nos vermos como irmãos e agirmos como tal? Nos diz ali Allan Kardec no livro Obras Póstumas: o orgulho que faz queira o homem ter em toda parte a primazia e o domínio. O orgulho faz com que nós nos achemos melhores do que os outros, sempre numa condição de domínio, como se o outro tivesse que se submeter à minha vontade, ao que eu quero, aquilo que eu acho certo. E como é difícil nós lidarmos com esse sentimento. Ele está no coração de todos nós. Todos o sentimos, mais ou menos. Se nós realmente não olharmos para dentro de nós, nos colocarmos na frente do espelho e realmente analisarmos o que somos, o que fazemos, o que pensamos, não conseguiremos sair desse ciclo vicioso. Então, precisamos trabalhar em nós realmente as grandes chagas da humanidade, orgulho e egoísmo, para que possamos crescer mais rapidamente. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nos diz: a caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõem a abnegação. Bom, falamos então aqui que o orgulho, o egoísmo são os óbices a essa igualdade, mas dentro ainda da lei do trabalho, vamos agora trabalhar a questão do repouso. Já sabemos que o trabalho é importante, mas e o repouso? Será que o repouso também é importante? O que nos diz a doutrina espírita? Então, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E nos diz o Livro dos Espíritos: o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Veja, todos nós precisamos repor as forças, as energias gastas durante o trabalho. E destaque-se aqui: nós perdemos energia não apenas no trabalho material, braçal, mas no trabalho intelectual também.
há um dispêndio de energia, de forças, essencialmente mentais ali, muito grande, que chega a enfraquecer o nosso corpo. Então nós precisamos repousar o tempo necessário, nós já vamos ver aí qual é o limite do repouso, para que nós possamos repor essas forças e tenhamos condições de continuar o trabalho. Então, por isso que nós temos limites para trabalhar, horas, um determinado número de horas, 6 horas, no máximo 8 horas. Temos o fim de semana, às vezes o sábado, às vezes o domingo, às vezes ambos, para esse repouso, porque precisamos, tanto o trabalho material quanto o trabalho mental precisa desse repouso. E ele diz aqui, ainda além disso, dá um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. O que ele quer dizer com isso? Quando nós estamos repousando, a nossa mente está o quê? Também repousando. Quando nós estamos ali no trabalho, envolvidos num determinado a fazer, nós estamos ocupando a nossa mente, trabalhando. Na hora que eu repouso, que minha mente se acalma, ideias novas, positivas, chegam à minha mente. Muitas vezes, a resolução de um problema chega naquele momento, eu sou inspirada pela espiritualidade amiga, por Deus, na resolução daquele problema. Por quê? Porque eu acalmei meu corpo, minha mente, muitas vezes me coloco em sintonia com a espiritualidade amiga e abro o campo mental para que inovações e ideias cheguem ao meu coração. Interessante isso, porque nós percebemos, inclusive, que grandes empresas, como por exemplo o Facebook, Google, eles, na empresa deles, eles têm uma área reservada exatamente para esse repouso, vamos colocar dessa maneira. É uma área onde as pessoas tomam café, onde as pessoas se sentam, uma área gigantesca, enorme. Por quê? Porque eles sabem que naquele momento, quando as pessoas estão ali, naquele momento ali de socialização, que eles relaxam a mente, ideias novas surgem. E Google, Facebook, Apple são empresas que vivem em função de novas ideias, novos projetos. Então a criatividade ela precisa ser estimulada. E é exatamente em momentos de repouso, por exemplo, que essa criatividade ela surge. Então é claro que ela é fundamental também para o crescimento do homem. E aí se pergunta, qual o limite do trabalho? E a doutrina nos diz, o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Quer dizer, eu é que vou estabelecer o limite do repouso. Enquanto eu precisar de repouso, eu repouso. Mas enquanto eu tiver com força, com ânimo, com energia para trabalhar, continuemos trabalhando. Ou seja, o limite do trabalho é o limite das forças. Quando eu já não aguentar mais trabalhar, quando o meu corpo pedir repouso, quando a minha mente pedir repouso, é a hora de realmente descansar. Chegou ali o limite da condição que eu tenho, pelo menos naquele momento, naquela hora, de trabalhar. Mas não é um limite fixo. Cada um, conforme a sua realidade, conforme o seu corpo, conforme as suas limitações, vai estabelecer isso para si mesmo. Ou seja, Deus nos coloca na condição aí de partícipes dessa escolha. Nós temos a decisão. Então reflitamos. Será que eu já preciso de um repouso? Será que eu ainda me sinto com condições de trabalho, de raciocínio? Em caso positivo, trabalhemos. O trabalho dignifica a criatura e desenvolve a humanidade. O limite do trabalho e do repouso é observado, inclusive, no plano espiritual. André Luiz nos faz inúmeras referências a respeito deste assunto em sua obra. Em Nosso Lar, por exemplo, nos informa: aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. Que interessante! Eles são cuidadosos e rigorosos com ambos, para que haja o repouso necessário e nenhum sobrecarregue o outro, e também a lei do trabalho. E nós deveríamos ser assim também conosco. Nós, principalmente quando gostamos do que fazemos, quando o trabalho que escolhemos é algo que nos dá prazer, temos o hábito de trabalhar excessivamente, porque aquilo
não nos cansa ou nos cansa pouco, porque é algo que nos dá prazer. E nós precisamos ter cuidado em relação a isso, porque se nós não prestarmos atenção, nós trabalhamos tanto que deixamos de ter um tempo dedicado aos nossos filhos, à nossa família, ao lazer. O lazer também é importante. Nós precisamos ter um equilíbrio em nossa vida, entre a nossa saúde, entre o nosso trabalho, entre o nosso lazer, no amor. Tudo precisa ser equilibrado. E como é que eu estou em relação a esse aspecto? Será que eu estou trabalhando tanto que eu não dou atenção suficiente para a minha família, para os meus amigos? Reflitamos sobre isso. É difícil nós mudarmos, porque principalmente quando já estamos num ritmo muito elevado, mas é uma reflexão que precisa ser feita. Você gosta de trabalhar? Excelente. Mas se o seu filho quer conversar, converse com seu filho. Se o seu filho, por exemplo, quer ir ao cinema, quer assistir um filme, aquele é um momento para você estar com ele. E aquilo ali vai agregar valor para ele e para você. Então, é esse equilíbrio difícil, muitas vezes para muitas pessoas, os workaholics, difícil, mas importante para nós. No livro Os Mensageiros, nós temos a seguinte mensagem. Há um relato do benfeitor Aniceto relacionado a uma específica distribuição de tarefas entre os colaboradores. Na oficina, disse-nos bondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentando-nos convenientemente para prosseguir no esforço. Mas convenhamos que para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Mostrando aí também, no livro Os Mensageiros, a importância desse revigoramento para a continuidade do trabalho. Se nós não dermos um intervalo, um repouso necessário, chegaremos a uma estafa e não conseguiremos mais produzir com a mesma eficiência de antes. Então, se eu quero manter um equilíbrio das minhas atividades, das minhas ações, realmente um nível de qualidade, eu preciso ponderar, equilibrar trabalho e repouso. Aqui uma pergunta muito interessante. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Será que nos mundos evoluídos o trabalho é como o nosso? Será que também trabalham? O que nos diz a doutrina sobre isso? E ela nos diz, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são essas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, nos mundos mais evoluídos, o trabalho é menos material e é mais intelectual. Nós já sabemos, pelas informações da Revista Espírita de 1858, na descrição de Júpiter, que lá os trabalhos materiais são realizados pelos animais, que já são, na sua maioria, bípedes, e realizam os trabalhos materiais que aqui na Terra ainda são feitos pelo homem. Lá, os espíritos, eles trabalham mais no desenvolvimento da intelectualidade, portanto, o trabalho voltado para um outro viés. Mas eles trabalham sempre e trabalham, na verdade, mais ainda. Se nós percebermos, quanto mais evoluídos nós ficamos, mais responsabilidade nós adquirimos, porque nós temos condições de atender requisitos e necessidades maiores. Quanto mais eu cresço, mais responsabilidade eu recebo, portanto, mais trabalho também. E vejam Deus, que trabalha ininterruptamente por nós, em todo o universo. Jesus, que não para de trabalhar um único momento por nós. Então, eles que são espíritos perfeitos, não param de trabalhar. Então, nós percebemos que o tipo de trabalho é que se altera, mas não a necessidade do trabalho. E aqui vamos finalizando também com o trabalho voluntário. Será que o trabalho voluntário é importante? Certamente. Ele pode não nos trazer um retorno financeiro, materialmente falando, mas ele com certeza nos enriquece com
algo muito mais importante, é uma riqueza espiritual que nos eleva e certamente nos ajuda na caminhada evolutiva. Portanto, através do trabalho, o qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele se modifica, crescendo no sentido moral e espiritual. Então, o trabalho voluntário, ele me auxilia no crescimento moral e espiritual, que é o grande objetivo de todos nós. Através da autodoação, consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina na construção da felicidade para todos nós, nos diz Joana de Ângeles. Então, nós precisamos também nos doar, trabalhar pelo próximo. Somos instrumentos da misericórdia divina. Quer dizer, Deus ajuda o homem através do próprio homem. E ele vai utilizar seus filhos muito amados para ajudar seus filhos. E assim todos nós vamos adquirindo fraternidade, amor, vivenciando a caridade que precisamos para crescer. Então, o trabalho voluntário também precisa ser algo importante e nós não podemos olvidar de modo algum. Não trabalhar apenas para aquilo que nos traz uma recompensa financeira, mas acima de tudo também para aquilo que nos traz uma recompensa espiritual. E o nosso último slide são com as palavras do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que tem mais de 90 anos e continua trabalhando ininterruptamente, viajando por todo o Brasil, por todo o mundo, levando a palavra do Evangelho. E vejam as palavras que ele utilizou. Ele disse assim: muitos hoje dizem descanse, para ele por conta da idade, por tanto que já trabalhou. Mas ele diz, mas eu não posso, porque Jesus até hoje trabalha, e se eu descanso, vou para a inutilidade. Então, enquanto houver um hálito de vida em mim, me dedicarei à doutrina e aos irmãos que sofrem e choram por nossos olhos, a todos nós, junto conosco, nós a todo instante. Então, meus queridos amigos, depois dessas palavras de Divaldo Franco, como é que nós podemos deixar de trabalhar? Como é que nós podemos realmente sermos e continuarmos tão egoístas? Muitas vezes sequer querendo trabalhar, mas crescermos à custa dos outros. Muitas pessoas dizem, puxa vida, como eu queria ter um casamento, casar com uma pessoa rica que pudesse me dar tudo o que eu desejo. Buscando a satisfação no outro. Se eu quero tanto, então vá em busca. Mas nem isso muitas vezes nós queremos fazer, queremos tudo de graça. E, repito, a doutrina espírita nos esclarece, sem trabalho não há crescimento, e sem crescimento não há progresso, e sem progresso não há felicidade, e sem felicidade não há perfeição. Portanto, vamos trabalhar, vamos nos engrandecer através desse mecanismo primoroso que o Mestre querido nos dá e nos fornece. Certo, meus queridos amigos? Vamos finalizando mais um ESG aqui nesse momento. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você e continue conosco, ainda tem muito aprendizado pela frente. Um grande abraço, um grande abraço e até a próxima. Meus queridos amigos, que bom então ter tido a sua companhia nesse estudo, nessa aula do ESG 2 que abordou e nos trouxe reflexões tão importantes para o trabalho. Que possamos contribuir sempre, trabalhando materialmente, espiritualmente, moralmente, mas trabalhando sempre, contribuindo para a nossa evolução e também para a evolução dos nossos irmãos queridos. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima.